E nesse vídeo eu vou compartilhar com você quem foi o primeiro artista que mais me impactou lá no início, quando eu dei meus primeiros passos aí com desenho, com pintura. Aquele artista que, quando eu olhei, eu falei, eu quero ser igual a esse cara aqui. E foi um artista que me impactou bastante, que até hoje eu percebo que tem influência no meu trabalho. Pirei nos desenhos dele, assim, e depois eu fui descobrir que é um cara muito conceituado. Saudações artistas, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Meu nome é Zepa e nesse canal eu compartilho conteúdos diversos sobre arte. E sem enrolação, vamos direto para o conteúdo, mas antes eu preciso dar um contexto, mostrar para você como que eu cheguei nesse artista. E eu cheguei através dessa revista que eu vou compartilhar com vocês. Nós estamos falando do ano de 2000, galera. Sim, 2000, Bug do Milênio, né? Nostradamus, quem é um pouquinho mais tio aí deve lembrar dessa época, né? Essa revista, ela, como o próprio nome diz, ela traz uma coletânea com diversos artistas, né? Eu vou mostrar aqui página por página para vocês. No início, antes da internet, para aprender a desenhar, eu comprava essas revistas. Não tinha internet, não tinha... E livros eram muito caros. Essas revistas eram mais em conta e você achava os montes na banca, né? Pra você ter uma ideia, essa daqui, o valor dela, ó, R$ 4,90 na época. Tinha várias dessas revistas, ó. Então aqui, a saudosa editora Scala, né? Isso aqui, nossa, marcou. Então, pra vocês terem ideia, ó, aqui vinha também esse mostruário, né? Várias edições também que era lançada pela editora. Por exemplo, aqui esse curso básico de mangá, eu tinha todas essas daqui, ó. Comprava, eu ia na banca periodicamente procurar esses títulos e eu tinha todas essas aqui, ó. Essas aqui, por exemplo, eu tinha essa, eu lembro que eu tinha essa, eu lembro que eu tinha essa do Samurai X. E era muito interessante porque mostrava todo o processo de construção, os bonequinhos, como fazer uma cabeça e tal. Eu não tinha acesso a isso, né? Não tinha acesso a curso, então eu aprendi muito com essas revistas. E inicialmente eu acabei fazendo muito mangá, né? No começo eu fiz muito mangá. Então foi uma baita escola para mim. E essa revista foi a primeira edição dessa série Portfólio, acabei tendo outras. Mas um dado curioso sobre essa revista é o seguinte: essa não é a primeira que eu tive, né? Essa época que eu comprava essas revistas, devido a um acontecimento que acabou me deixando muito desanimado, eu acabei vendendo, me desfazendo de todas as revistas. Eu fui no sebo e vendi a preço de banana. É uma coisa assim que eu me arrependo amargamente de ter feito. Eu tinha várias dessas revistas, que ensinava a desenhar o desenho clássico também, né? Com Alexandre Gilbran, que é um professor também incrível de desenho, né? Tinha várias revistas dele, e eu acabei me desfazendo, me arrependi demais disso, né? Tanto que, para você ter uma ideia, eu peguei essa revista depois num sebo, eu comprei, eu procurei na internet e quis comprá-la de novo. Comprei de um sebo do Paraná, né, de Curitiba, porque realmente essa revista me marcou demais. Eu vou explicar o porquê. Por sorte, eu consegui recuperar, comprar esse exemplar novamente. E sem enrolação, vamos direto para saber quem é o artista que mais me impactou. Foi esse cara aqui, ó, o Masamune Shirow. E na revista aqui, pelo menos, diz que não é o nome dele, né? Isso é um pseudônimo que ele usou. Esse cara, quando eu descobri o trabalho dele nessa revista, foi realmente algo assim, fora do comum. É um artista talentosíssimo. Ele é o criador do Ghost in the Shell, que é um anime também muito cultuado. Tem a referência que ele inspirou Matrix e tantas outras séries. Realmente é considerado um clássico. Ele também criou o mangá Appleseed, que também é muito conhecido, que inclusive são desses personagens aqui. E essa ilustração, quando eu vi, eu copiei ela diversas vezes. A questão das cores, né? Essa questão desse fundo aqui, com esse laranja embaixo, assim. Os ângulos que tem na imagem da arma, né? A quebra de cinturas da personagem. E eu me lembro que nessa época eu desenhava com bico de pena e nanquim tradicional e com pincel. Eu não usava caneta nanquim, era com um bico de pena. Então dava um traço bem irregular que era muito interessante e fazia a colorização com lápis. Essa outra ilustração também, isso aqui eu copiei algumas vezes essa ilustração. Vou até aproximar um pouco mais para você ver os detalhes dela. E é curioso como isso, eu tô falando de uma época que eu tinha por volta de 12, 13 anos. E é interessante como esse tema já me chamava atenção e é um tema presente hoje. Esse contraste do belo da figura feminina com o grotesco de uma criatura. Esse contraste sempre me chamou atenção. É curioso como desde lá de trás, e é algo que eu reproduzo até hoje. Essa ilustração eu fiz diversas vezes e eu ficava impressionado com a quantidade de detalhes que existe nela, né? Eu achava incrível a paleta de cor, muito bem pensada, e para reproduzir da forma que eu fazia com pena era perfeito. Essa também é um pouco mais simples, mas você vê uma paleta de cor mais unificada, né? Mais econômica. Essas duas artes também. Olha essa aqui que interessante, né? A profundidade que tem. Eu fiz muito mangá de início, né? Mangá eu fazia bastante.
essa arte também com esse fundo aqui, ó, com esse código binário. Eu me lembro que na época eu não fazia ideia de como fazia isso, né, e eu não tinha acesso a computador, então para mim era interessantíssimo como ele conseguiu chegar nesse efeito. Essa outra arte também, a composição com pássaros e esses detalhes da armadura, um desenho que eu gostei bastante na minha infância foi Cavaleiros do Zodíaco, e tinha essa detalhe das armaduras e essa composição das asas, né, o detalhe dos reflexos da armadura, sensacional, o movimento da capa, enfim, isso aqui, essa também foi uma outra arte que eu reproduzi algumas vezes, porque eu sempre achei incrível essa composição, incrível, incrível. Quando eu bati o olho a primeira vez, eu fiquei besta com a qualidade de detalhes, que destoava de tudo que eu conhecia até o momento. Então agora eu vou voltar do início para a gente ver os outros artistas que tinham, né? Aqui tem o Masakazu Katsura, que também tem um trabalho bem bonito. Vou passar aqui pra gente acompanhar. Esse aqui muito legal, veja só a paleta de cor, né? Mais quente. Domina bem a paleta de cor, né? Olha um trabalho como esse, com bastante cores. Se organizar isso aqui é muito difícil, né? Esse aqui é uma espécie de mistura de Batman com Flash. Essa artista aqui é incrível, a Kemi Takada. É uma artista também que tem um trabalho muito bonito, muito delicado, assim, bem feito, com muito bom gosto mesmo. Eu me lembro que eu também cheguei a copiar alguns trabalhos dela. Vejam só, olha só que interessante o movimento, a impressão de movimento que dá. É um trabalho muito limpo, né? Olha a composição disso, movimento. Interessante. Muito lindo também o trabalho dela. Aí a gente volta aqui no Masamune Shirow, né. Acabei me perdendo um pouco, não deixei um pouco de acompanhar, mas eu me lembro que nessa época foi fundamental, assim, para dar um direcionamento pro meu desenho. Aqui o Rumiko Takahashi, que já tem um desenho também com cores mais chapadas, quase mais vetorial, né, bem bonito também. Essa revista foi muito muito interessante, assim, essa proposta. Você vê que hoje é até algo mais comum, mas na época, assim, você ter uma revista só com trabalhos de outros artistas, para o meu acesso na época foi bastante relevante. E aqui a gente tem também essa surpresa, né, desse grande mestre aí, o Akira Toriyama, que também participou dessa edição. Olha só que linda essa imagem, essa ilustração, né? Olha essa composição. O dragão saindo um pouco aqui, o Goku também. E aqui é interessante o detalhe que todo artista tem uma breve descrição, né? E aqui fala o seguinte, ó, que o Akira é bastante autocrítico quanto à sua própria habilidade. Em uma de suas entrevistas, ele disse que cada vez que eu vejo um dos meus livros publicados, eu digo a mim mesmo que meus desenhos e cores são medíocres. Olha que interessante, você vê a humildade, né? E em outra revista eu me lembro de ter lido que ele desenhava em média 10 horas por dia. 10 horas por dia. A dedicação dos orientais realmente é algo fora de série, né. Olha que linda essa ilustração. Olha que detalhe interessante, você tem esse personagem de fundo que eu não recordo o nome, mas olha como ele está lá atrás, você percebe e só nessa brecha você consegue ver um dos olhos dele. Olha que interessante essa composição, né. Então são 3, 5, 6 personagens num espaço muito pequeno e muito bem organizado, muito bem distribuído. Essa também incrível, olha essa ilustração. O Freeza que para mim é uma das melhores sagas, e com quem eu já conversei, especialista em Dragon Ball, muitos parece que consideram, né, o Freeza a melhor saga, e olha como é bem feito. Parece que é uma espécie de, não sei se é aquarela ou se marcador, mas parece alguma coisa com água, né, tem uma aparência feita, uma técnica aguada. Novamente, você vê composições complexas, relembrando que nós estamos falando aqui do ano de 2000, nessa época, esse acesso a material era um pouco mais difícil. E isso é uma coisa interessante que vale a pena pontuar, que hoje em dia a gente tem sempre a impressão que tem tudo na internet, que a gente consegue acessar tudo na internet. Mas tem certos conteúdos que você só vai ter em livros, em revistas, nem tudo você acha em Google ou Pinterest. Por isso que é interessante você ter uma parte da sua renda, você investir em material, principalmente artbooks, porque isso aumenta o seu repertório. Você vai ter acesso a fontes que outras pessoas não vão ter, quanto que o Google e Pinterest está ao acesso de todo mundo. Aqui a gente tem o Haruhiko Mikimoto, né, que tem também esses ilustradores que faziam os robôs, né? Eu acho incrível assim, essa naves. É uma complexidade muito grande, mas eles dominam isso com muita facilidade. Olha que legal esse trabalho com a paleta também mais quente. Olha essa composição, que legal. Você vê que até um pouco mais vetorizado, né, provavelmente uma arte feita digitalmente, né. Então essas revistas, elas e a gente sempre olhava essas outras partes, assim, sempre pra achar alguma outra novidade para correr na banca e tentar encontrar.
Então essa revista foi, assim, um marco para mim, tanto que eu tive que buscar ela na internet depois, e esse foi o cara que mais me impactou, Masamune Shirow. Eu acho que eu nunca comentei dele, porque como foi uma das primeiras referências, e foi dessa parte de mangá, de anime que eu fiz, por pouco tempo, mais só nessa fase mesmo de aprendizado na adolescência, então eu nunca compartilhei, mas fica aí a recomendação para você dar uma procurada no trabalho dele, vale bastante se dar uma estudada, principalmente nessas séries mais antigas. Depois que ele começou a fazer algo mais digital, eu acho que ficou menos interessante, eu achei que ficou muito forçado. Mas esse tradicional é incrível, vale muito a pena, recomendo demais você dar uma procurada e estudar. E aí, gostou do vídeo, da recomendação? Se gostou, já deixa o seu like, compartilha aí com seus amigos, se inscreve aqui no canal para eu continuar produzindo conteúdo e trazer novidades aqui para vocês. Grande abraço, até a próxima.